Fala galera, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite. Nessa aula vamos trabalhar sequências, padrões, progressão aritmética e progressão geométrica. Esses conteúdos ajudam o candidato a reconhecer regularidades, prever termos, calcular somas e diferenciar situações em que o crescimento acontece por adição de situações em que o crescimento acontece por multiplicação. Na capa aparecem dois exemplos principais. A sequência 2, 5, 8, 11 aumenta sempre de 3 em 3. Isso antecipa a ideia de progressão aritmética, ou PA, em que a diferença entre os termos consecutivos é constante, ou seja, é sempre o 3, né? Ou qualquer outro número, desde que ele não mude. Tá? Já a sequência 3, 6, 12, 24 dobra a cada passo. Isso antecipa a ideia de progressão geométrica, ou PG, em que a razão entre os termos consecutivos é constante. Razão, tá? A primeira fórmula, AN igual a A1 mais N sobre N menos 1R, é a fórmula do termo geral da PA. Ela indica o quê? Que para chegar ao termo da posição n, nós partimos do primeiro termo e somamos a razão um certo número de vezes. A segunda fórmula, a n é igual a a1 vezes q n elevado a menos 1. É a fórmula do termo geral da PG. Nela, nós partimos do primeiro termo e multiplicamos pela razão repetidamente. Tá? Então, a frase final resume a ideia central da aula. O padrão indica a estratégia. Dito de outra maneira, antes de sair aplicando a fórmula, precisamos descobrir se a sequência cresce por soma constante ou por multiplicação constante. Em outras palavras, a conta correta ela depende da leitura correta do padrão. Nessa aula nós vamos manter o foco em cálculo manual. Por quê? Porque a prova objetiva não permite o uso de calculadora. Por isso, potências, multiplicações, somas e divisões serão desenvolvidas de forma aberta e verificável. Tá bom, galera? Vamos em frente então. Nesse slide, então, temos os objetivos da aula. Ao final, o candidato deverá conseguir identificar padrões numéricos e regularidades em listas, em tabelas e situações problemas. Além disso, ele deverá distinguir uma sequência qualquer de uma progressão aritmética e de uma progressão geométrica. Calcular termo geral em PA, PG, calcular a soma de termos de uma PA, de uma PG, comparar crescimento aditivo, crescimento multiplicativo e validar respostas considerando posição, unidade, contexto e alternativas. Vamos transformar esses objetivos em habilidades práticas. Tá? Identificar um padrão significa olhar para quê? Para uma lista de números e perguntar o que essa lista está repetindo. A diferença entre um termo e outro é constante? A razão entre um termo e outro é constante? A sequência está aumentando, está diminuindo, está alternando os sinais? A relação com a posição do termo? Então, distinguir PA e PG é uma habilidade essencial. Na PA, o crescimento é aditivo, somamos ou subtraímos sempre o mesmo valor. Na PG, o crescimento é multiplicativo. Então, multiplicamos ou dividimos sempre pelo mesmo fator. Tá? Dito de outra maneira, a PA está ligada à diferença constante, a PG está ligada à razão constante. A ideia central aparece na parte inferior do slide, em sequências. Tá? A pergunta principal não é apenas qual é o próximo número, é reconhecer a regra que liga uma posição ao seu termo. Em outras palavras, uma questão pode pedir o quinquagésimo termo, o centésimo termo ou a soma de vários termos. Nesses casos, continuar a lista por termo seria lento e inseguro. Então, o caminho é reconhecer a estrutura e usar a fórmula adequada. Na FGV, o padrão pode aparecer em tabela, texto, gráfico, figura ou problema contextualizado. Portanto, a leitura da regularidade vem antes da conta. Primeiro entendemos a regra, depois calculamos. Esse slide ele mostra por que sequências são importantes dentro da revisão de exatas. Em matemática, elas aparecem em funções, tabelas, gráficos, porcentagem, juros, contagem.
Por exemplo, uma tabela que relaciona posição e valor, ela pode representar uma sequência. Uma função de primeiro grau pode gerar valores em PA. Uma situação de juros compostos pode gerar valores em PG. Já em física, sequências aparecem quando analisamos o movimento em intervalos regulares, grandezas, escalas e variações sucessivas. Por exemplo, se uma distância aumenta sempre pela mesma quantidade em cada intervalo de tempo, nós temos uma lógica aditiva. Se uma grandeza dobra, triplica ou é reduzida sempre pela mesma fração, nós temos uma lógica multiplicativa. Em química, podem aparecer em decaimento, diluições sucessivas, crescimento populacional e também em proporções. Tá? Uma diluição repetida, por exemplo, ela pode seguir uma estrutura multiplicativa. Por quê? Porque a concentração passa a ser uma fração da anterior a cada etapa. Tá? O roteiro da aula tem 7 partes: sequências e padrões, tá? Termo geral, progressão aritmética, soma da PA, progressão geométrica, soma da PG, comparação e verificação. Essa ordem é importante. Primeiro aprendemos a reconhecer a regularidade, depois formalizamos o termo geral, em seguida estudamos PA e PG separadamente e, ao final, comparamos as duas estruturas. A frase final reforça o método da aula: leitura de padrões, cálculo manual, fórmulas essenciais e interpretação das alternativas. Dito de outra forma, não basta decorar fórmulas, é preciso saber quando cada fórmula faz sentido. Tá bom, galera? Excelente. Vamos em frente, então. Agora começamos a revisão conceitual. Uma sequência numérica é uma lista ordenada de números. Tá? Então, a palavra ordenada é importante. Em uma sequência, não olhamos apenas para quais números aparecem, mas também para a posição na qual eles aparecem. Tá? A posição em que eles aparecem. No exemplo 4, 7, 10 e 13, o primeiro termo é 4, o segundo termo é 7, o terceiro termo é 10 e o quarto termo é 13. Então, cada termo ocupa uma posição: primeiro, segundo, terceiro, quarto e assim por diante. Temos uma ordem, né? Então, o padrão é a regra que explica a passagem de um termo para o outro, ou a relação entre posição e termo. Nesse exemplo, a regra é somar 3 a cada passo. Do 4 para o 7, somamos 3. Do 7 para o 10, somamos 3. Do 10 para o 13, somamos 3. Então, o termo geral é uma fórmula que permite calcular diretamente o termo da posição n. No exemplo do slide, a n é igual a 3n mais 1. Então, gera uma sequência 4, 7, 10, 13. Vamos conferir se n igual a 1. Temos a1 igual a 3 vezes 1 mais 1 igual a 4. Se n igual a 2, temos a2 igual a 3 vezes 2 mais 1 igual a 7. Se n igual a 3, temos a3 igual a 3 vezes 3 mais 1 igual a 10. Tá vendo? Então, podemos explicar de duas formas. Primeira forma, a sequência cresce somando 3 a cada termo. Então, há uma regularidade aditiva. Segunda forma, a fórmula AN é igual a 3n mais 1. E isso relaciona diretamente a posição n ao valor do termo. Ou seja, em vez de caminhar termo a termo, podemos ir direto para qualquer posição. A estratégia segura aparece no final. Observe os primeiros termos, compare diferenças e compare razões. Se a diferença for constante, pense em PA. Se a razão for constante, pense em PG. Vamos resolver a primeira questão? O enunciado ele apresenta a sequência 5, 9, 13, 17 e 21 e pergunta qual é o 12º termo dessa sequência. Antes de aplicar qualquer fórmula, precisamos identificar a regularidade. O próprio slide chama atenção para isso. Primeiro, identifique se a regularidade é por soma constante ou por multiplicação constante. Vamos observar os termos. Do 5 para o 9 aumentou 4. Do 9 para o 13 aumentou 4. Do 13 para o 17 aumentou 4. Do 17 para o 21 aumentou 4. Como a diferença entre os termos consecutivos é constante, temos uma progressão aritmética. Tá? A questão pede o 12º termo, não apenas o próximo termo. Então, se continuássemos a lista até o 12º termo, até seria possível, mas seria mais demorado e mais sujeito a erro. Como já reconhecemos uma PA,
podemos usar a fórmula do termo geral. Dito de outra maneira, a sequência não cresce por multiplicação, ela cresce por soma repetida. Em outras palavras, a razão da PA é 4. Então, vamos resolver no próximo slide usando a fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Tá? Beleza? Vamos lá então. Então, nesse slide, nós temos lá a sequência 5, 9, 13, 17 e 21. Tá? A diferença entre os termos consecutivos é sempre 4. Tá? A diferença é constante, portanto, é uma progressão aritmética. Tá? Então, A1 é igual a 5, R é igual a 4 e N é igual a 12. Tá certo? E que é A1? É o meu primeiro termo. O que é a R? É a diferença entre eles. O que é N? É o termo que eu quero. Tá? Então, a fórmula AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, substituindo, fica da seguinte maneira. A 12 é igual a 5 mais 12 menos 1 vezes 4. Tá? Então, 12 menos 1 é igual a 11, e 11 vezes 4 é igual a 44. Logo, o resultado de A12 igual a 5 mais 44 é 49. Tá? Então, a alternativa correta é a alternativa C. Tá bom? Beleza, então. Agora o slide sistematiza a ideia do termo geral. Usamos o termo geral quando a questão pede um termo distante, como vigésimo, quinquagésimo, centésimo. Tá? Então, em vez de continuar a lista manualmente, usamos a relação com N. No exemplo do slide, temos AN igual a 2N mais 3. Essa fórmula calcula diretamente o termo da posição N. Então, vamos conferir os primeiros termos. Tá? Para N igual a 1, temos A1 igual a 2 vezes 1, mais 3 igual a 2, mais 3 igual a 5. Tá? No A2, para o N2, nós temos A2 igual a 2 vezes 2, mais 3 igual a 4 mais 7, 4 mais 3 igual a 7. Tá? Para N igual a 3, temos A3, 2 vezes 3, tá? Deixa eu pôr o apontador aqui para ficar mais fácil. 2 vezes 3, mais 3 igual a 9. Para N igual a 4, temos A4 igual a 2 vezes 4, mais 3 igual a 11. Tá? Aqui tá vendo? Um crescimento regular aqui apresentado via gráfico. Tá? Então, observe que a sequência gerada é 5, 7, 9 e 11. Tá? Ela cresce de 2 em 2. Isso mostra que é uma fórmula. Isso mostra que uma fórmula pode esconder uma regularidade de PA. Então, a leitura importante aparece no final do slide. N não é o valor do termo. N é a posição do termo. Esse é um erro comum. Quando escrevemos A10, o 10 significa posição, não necessariamente o valor. Nesse exemplo, se N é igual a 10, então A10 é igual a 2 vezes 10 mais 3 igual a 20 mais 3 igual a 23. Podemos explicar de outra maneira. O índice N funciona como o endereço do termo dentro da sequência. O valor a N é o número que mora naquela posição. Portanto, a posição e termo são informações relacionadas, mas não são a mesma coisa. Tá? Agora, para formalizarmos a progressão aritmética na PA, a diferença entre termos consecutivos é constante. Essa diferença constante ela recebe o nome de razão, tá? E é representada pela letra R. Tá? A fórmula principal é AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. Nessa fórmula, o A1 é o primeiro termo. O AN é o termo da posição N. O R é a razão da PA. E o N é a posição do termo. Tá? Então, para encontrar a razão, nós podemos calcular a diferença entre termos consecutivos. R é igual a A2 menos A1. R é igual a A3 menos A2. R é igual a A4 menos A3. E assim por diante. Se essas diferenças forem iguais, temos uma PA. Então, o slide também mostra o comportamento da sequência. Se R é maior que zero, a PA cresce. Se R é menor que zero, a PA decresce. Por exemplo, na sequência 10, 7, 4, 1, menos 2, a razão
é R igual a 7 menos 10, que é igual a menos 3. Como a razão é negativa, a sequência diminui de 3 em 3. Podemos explicar isso de duas maneiras. Primeira forma, é uma sequência em que a soma sempre em que se soma sempre o mesmo número, né? Então, e a segunda forma é a seguinte: é uma sequência em que as diferenças entre termos consecutivos permanecem iguais. As duas ideias dizem a mesma coisa, né? Então, a segunda é mais útil para reconhecer a PA em uma lista, tá bom? Beleza, então. Agora temos uma questão sobre progressão aritmética com razão negativa. O enunciado ele diz que em uma PA o primeiro termo é 18 e a razão é menos 3. Tá? A pergunta é, qual é o nono termo? Os dados estão claros. Tá? A1 é igual a 18, R é igual a menos 3 e N é igual a 9. Como se trata de uma PA, usamos a fórmula AN igual a A1 mais N menos 1 vezes R. O cuidado principal, tá? O cuidado principal é o sinal da razão. Como R é igual a menos 3, cada termo é 3 unidades menor que o anterior. Então a sequência começaria assim: 18, 15, 12, 9, 6, 3, 0, menos 3, menos 6. Então, apenas observando, já percebemos que o nono termo deve ser menos 6, tá? Mas, para a resolução da aula, vamos usar a fórmula linha-linha. Isso é importante por quê? Porque em uma prova a questão pode pedir um termo muito distante. Para o nono termo ainda é possível listar, mas para o 50º termo, por exemplo, a fórmula seria muito mais segura. Dito de outra maneira, a razão negativa não muda a fórmula, ela muda apenas o sinal do valor que será somado repetidamente. Em outras palavras, somar menos 3 equivale a subtrair 3, tá? Beleza? Então vamos resolver isso no slide linha a linha, tá? Vamos lá então. Então, dados A1 igual a 18, R igual a menos 3 e N igual a 9, né? A fórmula PA é igual a N igual a 1 mais N menos 1 igual a R, tá? Substituindo, temos A9 igual a 18 mais 9 menos 1 vezes menos 3, tá? Calculando manualmente, 9 menos 1 igual a 8, tá? Então, A9 é igual a 18 mais 8 vezes menos 3, tá? Calculando a multiplicação, temos menos 24. Logo, A9 é igual a 18 menos 24. Então, 18 menos 24 é igual a menos 6. Portanto, o nono termo é menos 6, que é a alternativa B. Muito bem. Vamos lá, então? Beleza, então, galera. Agora, estudamos a soma dos termos de uma PA. A fórmula apresentada é SN é igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2. Tá? Então, nessa fórmula, SN é a soma dos N primeiro termos. Tá? A1 é o primeiro termo, AN é o último termo, considerado o último termo considerado, e N é a quantidade de termos. Tá? Então, a ideia do pareamento, ela ajuda a entender a fórmula. O slide ele mostra a soma 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 5 mais 6, tá? Se escrevemos essa soma de trás para frente, temos 6 mais 5 mais 4 mais 3 mais 2 mais 1, tá? Agora, somamos o termo A1 termo a termo, tá? Por exemplo, 1 mais 6 é igual a 7. 2 mais 5 é igual a 7. 3 mais 4 é igual a 7. 4 mais 3 é igual a 7. 5 mais 2 é igual a 7. 6 mais 1 é igual a 7. Então, aparecem 6 somas iguais a 7. Tá? Como duplicamos a soma ao escrever duas linhas, nós dividimos por 2. Tá? Por isso, a fórmula usa soma dos extremos multiplicada pela quantidade de termos dividida por 2.
Então podemos explicar de outra maneira. Em uma PA, o primeiro e o último termo tem uma média. O segundo e o penúltimo têm a mesma média. O terceiro e o antepenúltimo também. Então, a soma total é a média dos extremos multiplicada pela quantidade de termos. Essa média é A1, entre parênteses, tá? A1 mais AN dividido por 2. Tá? Então, multiplicando por N, chegamos à mesma fórmula. Quando usar essa fórmula? Quando a questão pede a soma de muitos termos de uma PA, especialmente do primeiro até o enésimo termo, por exemplo. Tá? Se o último termo não vier pronto, precisamos calcular a N primeiro. Tá? Então, sem calculador, nós vamos abrir multiplicações e divisões para evitar erros. Tá? Beleza? Vamos lá. Primeiro problema. Ele pede aqui assim, a questão 3, né? Ele pede assim, a soma dos vigésimos, dos 20 primeiros termos da progressão aritmética, 4, 7, 10, 13, tá? Então, de 4 para 7, por exemplo, somamos 3. De 7 para 10, somamos 3. Do 10 para o 13, somamos 3. Então, a razão da PA é 3. A orientação do slide diz o seguinte, primeiro encontre o 20º termo, depois aplique a fórmula da soma. Isso é necessário porque a fórmula da soma da PA usa o primeiro termo, o último termo e a quantidade de termos. O primeiro termo é 4 e a quantidade é 20, mas o 20º termo ainda não é apresentado, não está explícito. Então não devemos somar os termos escrevendo a sequência toda. Tá? Como são 20 termos, a fórmula é mais rápida, mais segura. Em outras palavras, primeiro descobrimos qual é o último termo da soma, depois calculamos a soma dos extremos multiplicada pela quantidade de termos e dividida por 2. Tá? Vamos resolver no próximo slide, com todos os cálculos, passo a passo? Vamos lá então, tentem fazer antes, pausem o vídeo aí, depois vem a solução. Tá? Bom, começamos com a sequência 4, 7, 10, 13, né? Beleza, 4, 7, 10, 13. A diferença é constante, né? 7 menos 4 igual a 3, 10 menos 7 igual a 3, logo R igual a 3, tá? Então, dados A 1 igual a 4, R igual a 3 e N igual a 20, depois me deem um feedback. Eu tô achando que essa letra tá muito pequena, tá ruim para mim enxergar aqui, não sei se para vocês também tá, não sei se minha tela é muito pequena, enfim. Primeiro calculamos A20, né, que é igual a 20, que é igual a 1 mais 20 menos 1 igual a R, vezes R, né? Então A20 é igual a 4 mais 19 vezes 3, tá? 19 vezes 3, 57, tá? Cálculo primeira multiplicação, tá? Então, 4 mais 57 é igual a 61. Agora usamos Sn igual a A1 mais AN vezes N dividido por 2, tá? 4 mais 61, eu vou resolver primeiro dentro dos parênteses, tá? 4 mais 61 é 65. 65 vezes 20, 20 dividido por 2 é igual a 10, tá? E eu faço 65 vezes 10, que é igual a 650, tá bom? Então, logo, a alternativa correta é a alternativa B, alternativa E, desculpa. Erasmo, eu poderia ter multiplicado primeiro o 65 por 20 e depois dividido por 2? Poderia. A ordem de prioridade é multiplicação e divisão primeiro, tá? Juntas, né, na realidade. Então, se você fizer a primeira multiplicação e depois a divisão, vai dar no mesmo, né? Então, eu tenho lá, por exemplo, 61 mais
4,65. 65 vezes 20 vai dar 1.300. Se eu dividir os 1.300 por 2, vai dar 650. Tá? Então o resultado é o mesmo. Tá bom? Beleza, então, vamos em frente. Agora, passamos para a progressão geométrica. Na PG, a razão entre termos consecutivos ela é constante. Essa razão é representada pela letra Q. Tá? A fórmula principal é AN igual a A1 vezes QN menos 1, tá? Elevado a N menos 1. Nessa fórmula, o A1 é o primeiro termo, o AN é o termo da posição N, Q é a razão da PG e N é a posição do termo. Tá? Agora, para encontrar a razão, nós dividimos um termo pelo outro termo, pelo termo anterior. Tá? Então, Q, que é a minha razão que eu quero, é A2 dividido por A1. Q é A3 dividido por A2. Q é A4 dividido por A3. E assim sucessivamente. Tá? Se essas divisões gerarem sempre o mesmo valor, temos uma PG. Tá? O exemplo do slide é 5, 10, 20, 40. A razão é que 10 dividido por 5, 2. Também podemos conferir 20 dividido por 10, 2. 40 dividido por 20, 2. Então, como a razão é constante, a sequência é uma PG crescente. Tá? Então, podemos explicar a PG de duas maneiras. Primeira forma, em uma PG, cada termo é obtido multiplicando o termo anterior por mesmo fator. Segunda forma, em uma PG, a divisão entre um termo e o termo anterior é sempre a mesma. Tá? Então, as duas explicações elas são equivalentes. A diferença em relação a PA é essencial. Tá? Na PA, somamos sempre o mesmo valor. Na PG, multiplicamos sempre pelo mesmo valor. Por isso, o crescimento da PG costuma não, ele vai ficar muito mais rápido, muito maior, né? Quando o Q é maior do que 1. Tá? Agora, temos uma questão de termo geral da PG. O enunciado diz que uma progressão geométrica tem primeiro termo 3 e razão 2. A pergunta é, qual é o sétimo termo? Então, os dados são A1 igual a 3, Q igual a 2 e N igual a 7. Como é PG, usamos a fórmula AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá certo? Então, o slide chama atenção para o seguinte ponto. É um ponto importante, inclusive. O expoente N menos 1, para o sétimo termo, o expoente será 6 e não 7. Tá? Esse detalhe é uma fonte comum de erro. Tá? Por que N menos 1? Porque o primeiro termo já está dado. Para chegar do primeiro ao segundo termo, multiplicamos uma vez pela razão. Para chegar do terceiro, para chegar ao terceiro, multiplicamos duas vezes. Para chegar ao sétimo termo, multiplicamos 6 vezes. Tá? Então, dito de outra maneira, o número de multiplicações é sempre a unidade menor. Tá? Menor em relação ao termo. Tá? Em outras palavras, se estamos no sétimo termo, partimos do primeiro e fazemos 6 avanços. Concorda? Tá? Eu já estou lá no primeiro, não preciso contar o primeiro. Tá? Então, vamos resolver no próximo slide, calculando a potência, etapa por etapa? Vamos lá. Então, dados A1 igual a 3, Q igual a 2 e N igual a 7, né, usando a fórmula da PG, que é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Tá? Então, substituímos A7 igual a 3 vezes 2, 7 menos 1, tá? Elevado a 7 menos 1. O cálculo do expoente 7 menos 1 é 6, obviamente. Tá? Aí, logo, A7 é igual a 3 vezes 2 elevado a 6. Tá? Quanto que é 2 elevado a 6? Tá? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quanto que vai dar? 64. Né? Tá certo. Então, e aí eu tenho A7 é igual a 3 vezes 64. 3 vezes 64 é igual a 192. Tá bom? Beleza, então. 192, portanto, é a alternativa D. Tá bom? Beleza, então.
Agora, estudamos a soma dos termos de uma PG finita. A fórmula apresentada é Sn igual a A1 vezes Qn menos 1 dividido por Q menos 1, com Q diferente de 1. Então, usamos essa fórmula quando o quê? Quando a questão pede a soma dos termos de uma PG. De onde até onde? Do primeiro até o enésimo termo. Tá? Os elementos necessários são o primeiro termo, A1, a razão, Q, e a quantidade de termos, M, N. Tá? Então, o slide ele destaca 3 cuidados. Primeiro, é a razão da PG. Segundo, Q elevado a N. Exige cuidado no cálculo manual. Por quê? Porque envolve potência. Tá? Terceiro, o denominador é Q menos 1. No exemplo curto, temos 2 mais 4, mais 8, mais 16. Então, aqui, A1 é igual a 2. Q é igual a 2. E N é igual a 4. A soma direta é 2 mais 4 mais 8 mais 16 igual a 30. Então, podemos entender a fórmula de duas maneiras. Primeira forma, ela é um atalho para não precisar somar muitos termos um por um. Segunda forma, ela aproveita a estrutura multiplicativa da PG. Como cada termo é o termo anterior vezes Q, então a soma tem uma regularidade que permite cancelar partes quando multiplicamos a soma por Q e comparamos com a soma original. O slide também lembra o caso Q igual a 1. Se Q é igual a 1, todos os elementos são iguais, porque multiplicar por 1 não vai alterar o valor. Nesse caso, a fórmula Q menos 1 no denominador, ela não pode ser usada. Por quê? Porque geraria uma divisão por zero. Então, a soma passa a ser Sn igual a N vezes A1. Ok? Agora temos a questão de soma de PG finita. Tá? O enunciado pede a soma dos 6 primeiros termos da progressão geométrica. 2, 6, 18 e 54. Então, primeiro precisamos identificar a razão. Do 2 para o 6 multiplicamos por 3, do 6 para o 18 multiplicamos por 3, do 18 para o 54 multiplicamos por 3. Então, portanto, Q é igual a 3. A questão pede a soma dos 6 primeiros termos. Então, poderíamos listar os 6 termos e somar, mas a fórmula organiza melhor o raciocínio, principalmente em situações com mais termos. Os dados A1 igual a 2, Q igual a 3 e N igual a 6. Então, usaremos a fórmula Sn igual a A1 vezes, entre parênteses, Q elevado a N menos 1, dividido por Q menos 1. Dito de outra maneira, não estamos procurando apenas o sexto termo, estamos somando todos os termos, desde o primeiro até o sexto. Em outras palavras, precisamos usar uma fórmula de soma, não apenas a fórmula do termo geral, tá? Então, no primeiro slide, nós vamos calcular 3 elevado a 6, manualmente, finalizar a soma com as etapas abertas, tá bom? Beleza, então, vamos lá. Então, temos aqui a sequência 6, sequência 2, 6, 18 e 54, tá? 6 dividido por 2 é 3. Também 18 dividido por 6 é 3. Tá? Então, dados A1 igual a 2, Q igual a 3, N igual a 6, as fórmulas Sn igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Tá? Então, vamos substituir. Fica 2 vezes 3 elevado a 6 menos 1 dividido por 3 menos 1. Tá? Beleza, 3 elevado a 6 é igual a 729, tá? Então, S6 é igual a 2 vezes 729 menos 1 dividido por 2, tá? 729 menos 1 é 728, tá? 2 vezes 728 dividido por 2 é igual a 728. Então, logo, a alternativa correta é a alternativa C, beleza? Agora, esse slide ele compara PA e PG. A diferença central está no tipo de crescimento. Na PA, nós temos 2, 5, 8, 11, 14. A diferença entre os termos consecutivos é sempre 3, mais 3.
Do 2 para o 5 somamos 3, do 5 para o 8 somamos 3, do 8 para o 11 somamos 3, do 11 para o 14 somamos 3. Portanto, a estrutura é aditiva. Na PG apresentada, temos 2, 4, 8, 16, 32, então a razão é sempre vezes 2. Do 2 para o 4 multiplicamos por 2, do 4 para o 8 multiplicamos por 2, do 8 por 16 multiplicamos por 2, do 16 por 32 multiplicamos por 2. Portanto, a estrutura é multiplicativa, tá? Podemos explicar de duas maneiras. Pela primeira forma, PA responde à pergunta quanto foi somado ou subtraído a cada passo. A PG responde à pergunta quanto foi, qual fator, o termo foi multiplicado ou dividido a cada passo. Pela segunda forma, PA tem diferença constante, PG tem quociente constante. Em uma PA, A2 menos A1 é igual a A3 menos A2. Em uma PG, A2 dividido por A1 é igual a A3 dividido por A2. Tá? Essa definição evita erros comuns. Uma sequência que dobra não deve ser tratada como PA. Uma sequência que aumenta sempre 3 unidades não deve ser tratada como PG. Tá? Agora temos a questão contextualizada. O enunciado diz que uma campanha começa com 120 participantes, a cada semana entram mais 35 participantes. A pergunta é, quantos participantes haverá ao final da 8ª semana? A frase mais importante é, entram mais 35 participantes. Isso indica crescimento por soma, tá? Mais 35, tá? Então é uma soma constante. Como a cada semana entra a mesma quantidade, a estrutura é de PA. Então o slide já destaca, o crescimento é aditivo. Portanto, não devemos multiplicar o total por um fator, devemos acrescentar 35 participantes a cada semana. Há um cuidado de interpretação. O enunciado diz a campanha começa com 120 participantes e a cada semana entram mais 35. Ao final da 8ª semana foram feitos 8 acréscimos de 35 participantes. Então nós podemos calcular diretamente 120 mais 8 vezes 35. Ou seja, 120 é o ponto de partida. Os 35 participantes são o aumento semanal. Em outras palavras, não estamos procurando o 8º termo de uma lista que já considera 120 como a primeira semana. Estamos somando 8 entradas semanais ao valor inicial informado. Então vamos resolver no próximo slide a multiplicação manual? Vamos lá. Como é que fica aqui? Então, 120 participantes, a cada semana entram 35 participantes, tá? Com a variação por soma constante, usamos a estrutura da PA, tá? Então, A1 é igual a 120 e R é igual a 35, tá? Ao final da 8ª semana foram realizados 8 acréscimos de 35 participantes, tá? Então, 120 mais 8 vezes 35, tá? Quanto que é 8 vezes 35? É igual a 8 vezes 30 mais 5, tá? Facilitou, né? Facilitou, tá? 8 vezes 30 é 240, 8 vezes 5 é 40, então o resultado é 280, tá? Eu estou usando esses atalhos para facilitar a soma sem calculadora, tá, pessoal? Então, o total é 120 mais 180 igual a 400 participantes, portanto, a alternativa correta é a alternativa D, beleza? Agora, esse slide ele reúne estratégias para evitar erros mais comuns em sequência. A primeira estratégia é não escolher fórmula antes de identificar um padrão, tá? Esse é o ponto principal. Se a sequência é uma PA, usamos fórmulas de PA. Se é uma PG, usamos fórmulas de PG. Se não for nem PA nem PG, precisamos procurar outra regularidade. A segunda estratégia é testar diferenças e razões nos primeiros termos. Então, diferença constante sugere PA, razão constante sugere PG. Esse teste ele costuma ser rápido e evita confusão. A terceira estratégia é ter cuidado com n-1 na PA. O primeiro termo já conta como posição 1. Então, para chegar ao termo de posição n, somamos a razão n menos uma vez. Tá? A quarta estratégia é ter cuidado com a potência da PG e com o expoente n-1. Para o sétimo termo, o expoente é 6. Para o décimo termo, o expoente é 9.
A quinta estratégia é verificar nas questões de soma se você tem o último termo ou se precisa calculá-lo antes. Tá? Na soma da PA, a fórmula usa A1, AN e N. Né? Então, AN não foi dado, precisamos encontrar esse termo. Tá? A verificação rápida aparece no final. Compare a ordem de grandeza da resposta com a sequência. Se a sequência cresce rápido, uma alternativa muito pequena pode ser distrator. Tá? Em outras palavras, antes de marcar, veja o tamanho da resposta combina com o comportamento da sequência. Tá bom? Nesse último slide, retomamos o que deve verificar da aula. Tá? Primeiro, sequência é uma lista ordenada de termos. A ordem importa, por quê? Porque cada termo ocupa uma posição. Segundo, padrão é a regra que organiza essa lista. Sem reconhecer o padrão, qualquer fórmula pode ser usada de forma errada. Tá? Terceiro, PA tem diferença constante e crescimento aditivo. Isso significa que somamos ou subtraímos sempre o mesmo valor. Quarto, PG tem razão constante e crescimento multiplicativo. Isso significa que multiplicamos ou dividimos sempre pelo mesmo valor. Quinto, o termo geral evita continuar listas longas. Em vez de escrever todos os termos até o 20º, 50º, 100º, usamos uma fórmula ligada à posição N. Sexto, a soma dos termos exige atenção ao número de termos e a fórmula adequada. Soma de PA e soma de PG usam estruturas diferentes. A conexão com a próxima aula aparece aí na parte inferior do vídeo. As sequências antecipam a ideia de função, tá? Cada posição N se relaciona a um termo, AN, tá? Na aula 6, essa relação será estudada em funções do primeiro grau, proporcionalidade e gráficos, tá bom? Galera, até a próxima aula. Dúvidas, sugestões, coloquem aí que eu respondo. Um abraço.